Quando pensamos nos ensinamentos de Jesus, a maioria de nós imagina a Bíblia que conhecemos hoje. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas o que quase nunca é dito é que esses 4 evangelhos são apenas uma pequena parte de uma tradição muito mais ampla, um universo de textos que circulavam entre as primeiras comunidades cristãs. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, havia dezenas de evangelhos diferentes, cada um trazendo visões, palavras e interpretações sobre o mestre da Galileia. Alguns eram místicos, outros filosóficos, e muitos falavam de segredos espirituais que não chegariam ao grande público. Esses escritos, porém, começaram a desaparecer, pouco a pouco, como se um silêncio proposital tivesse sido imposto sobre eles. A grande questão é por quê? A resposta começa a ser compreendida quando observamos o papel da Igreja nascente. Nos primeiros séculos, não havia uma doutrina única. Os seguidores de Jesus se espalhavam pelo mundo mediterrâneo e, com eles, diversas correntes de pensamento. Alguns grupos acreditavam que a mensagem de Jesus era sobre transformação interna. Outros viam nele um revolucionário social, e havia ainda os gnósticos, que afirmavam que o verdadeiro ensinamento estava escondido em parábolas e símbolos, acessível apenas a quem tivesse olhos para ver. Esses evangelhos gnósticos, como o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Evangelho de Maria Madalena, traziam uma visão radicalmente diferente do que foi oficialmente preservado. Neles, Jesus fala sobre um reino de Deus já presente, sobre a centelha divina que existe dentro de cada ser humano e até sobre um fim dos tempos, que não era destruição externa, mas revelação interna. Com o tempo, a Igreja percebeu que precisava definir uma narrativa única, uma versão que pudesse unificar fiéis e fortalecer a instituição. Essa necessidade culminou no famoso Concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C., quando bispos e líderes cristãos decidiram quais textos seriam considerados inspirados e quais seriam rejeitados. O que não se encaixava na visão oficial foi taxado de heresia, condenado ao esquecimento e, muitas vezes, destruído. Mas a verdade é que nem tudo pôde ser apagado. Séculos depois, em 1945, um acaso mudou a história. Um camponês egípcio encontrou, em jarros de barro enterrados em Nag Hammadi, uma coleção de manuscritos esquecidos. Esses textos revelaram ao mundo parte do que havia sido escondido, ensinamentos secretos de Jesus e seus discípulos, que contradiziam ou ampliavam a versão oficial da Igreja. Entre eles, um evangelho chamou mais atenção, o Evangelho de Tomé. Diferente dos outros, ele não conta a história de Jesus, mas reúne apenas suas palavras, frases curtas e enigmáticas, muitas vezes diferentes das que conhecemos. E, curiosamente, algumas dessas palavras falavam do fim do mundo, não como catástrofe, mas como iluminação. Esses achados provaram que havia, sim, uma tentativa deliberada de ocultar certos aspectos do cristianismo primitivo, e quando olhamos para as passagens mais controversas, entendemos o motivo. Jesus, nesses evangelhos, não prometia apenas salvação futura, mas ensinava que o reino já estava ao alcance, que a verdadeira batalha não era externa, mas dentro de nós. Imagine por um momento o impacto disso. Se cada pessoa pudesse acessar diretamente a divindade, se cada um fosse responsável pelo seu próprio despertar, o poder da Igreja, enquanto intermediária, perderia força. O medo do fim do mundo físico deixaria de ser uma arma de controle. Em vez de esperar passivamente por uma salvação distante, os fiéis poderiam buscar a verdade em si mesmos, aqui e agora. É aqui que nasce o mistério dos textos perdidos. Não se trata apenas de livros apagados pela história, mas de ideias que, se compreendidas, poderiam transformar completamente a visão que temos sobre Jesus, sobre a fé e sobre o destino da humanidade. No silêncio desses manuscritos esquecidos, talvez esteja escondida a chave para entender o que Jesus realmente quis dizer sobre o fim dos tempos, não como um apocalipse de fogo e destruição, mas como a revelação de uma nova consciência. Quando ouvimos a expressão fim do mundo, automaticamente pensamos em imagens apocalípticas, catástrofes naturais, guerras devastadoras, fogo caindo do céu,
multidões em pânico diante de um juízo final. Essa é a visão transmitida por séculos de tradição religiosa, reforçada por interpretações literais do Apocalipse de João. Mas será que era realmente isso que Jesus queria dizer quando falava sobre o fim dos tempos? Se mergulharmos nos evangelhos apócrifos e gnósticos, textos proibidos e esquecidos por séculos, encontramos uma interpretação completamente diferente, quase revolucionária. Neles, o fim do mundo não é o colapso físico da Terra, mas sim o fim de uma realidade ilusória, o colapso da ignorância que mantém a humanidade aprisionada. Para Jesus, segundo essas fontes, o mundo não era apenas um espaço físico, mas um estado de consciência. O mundo que precisa acabar é o mundo construído pelas ilusões, pelo medo, pela cobiça e pela mentira. É o mundo da escuridão interior, que impede o homem de enxergar sua verdadeira origem divina. O Evangelho de Tomé, por exemplo, traz um ensinamento atribuído a Jesus que muda completamente nossa perspectiva. O reino do Pai já está espalhado sobre a terra, mas os homens não o veem. Essa frase simples é uma chave poderosa. Ela sugere que o chamado fim do mundo nada mais é do que o momento em que finalmente abrimos os olhos para ver aquilo que sempre esteve diante de nós, o reino de Deus. Nesse sentido, o Apocalipse não seria destruição, mas revelação. A palavra Apocalipse, em grego, significa justamente isso, tirar o véu, revelar o que estava escondido. Então, quando Jesus falava do fim, talvez estivesse apontando não para o término da criação, mas para a queda do véu da ignorância que cobre nossa mente. Essa interpretação muda tudo, porque, em vez de esperar por um evento externo que virá um dia, distante e imprevisível, o Apocalipse passa a ser uma experiência pessoal, interna, que pode acontecer a qualquer momento, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós. Imagine, e se o juízo final não fosse Deus punindo a humanidade com catástrofes, mas a própria alma se julgando diante da verdade revelada? E se a separação entre céu e inferno fosse, na verdade, a escolha consciente entre viver na ilusão ou despertar para a luz? Os evangelhos proibidos insistem nesse ponto. Para eles, o fim do mundo é o fim da velha maneira de viver. É a morte do ego, da identidade construída apenas pelo medo e pelo desejo. É a dissolução das correntes invisíveis que nos prendem. Essa visão, no entanto, era perigosa para a igreja institucional. Se o Apocalipse é uma experiência de iluminação individual, não faz sentido esperar pela intervenção de uma autoridade externa. Cada pessoa se torna responsável pela própria salvação, e isso enfraquece o papel da igreja como intermediária exclusiva entre Deus e o homem. Além disso, uma interpretação simbólica do fim do mundo liberta as pessoas do medo. E o medo, historicamente, sempre foi uma ferramenta poderosa de controle. Dizer às multidões que o juízo viria um dia, em forma de destruição global, mantinha todos em alerta, submissos, obedientes, sempre dependentes da salvação prometida pela instituição. Mas dizer que o fim do mundo já começou dentro de cada um de nós era devolver ao indivíduo um poder perigoso demais. É interessante perceber que, até mesmo nos evangelhos canônicos, existem pistas dessa leitura mais profunda. Quando Jesus diz, "O reino de Deus está dentro de vós", Lucas 17:21, ele parece estar apontando para a mesma direção dos textos apócrifos. Ou seja, o Apocalipse não é o fim da terra, mas o fim da cegueira espiritual que nos impede de perceber a presença divina já aqui. Assim, o verdadeiro significado do fim do mundo seria, na realidade, o fim de um ciclo de ignorância. É o momento em que a humanidade desperta para uma nova consciência, em que percebemos que somos mais do que corpos, mais do que nomes, mais do que papéis sociais. É quando descobrimos que, dentro de nós, há uma centelha eterna que nunca pode ser destruída. Se pensarmos assim, o discurso de Jesus deixa de ser uma profecia de terror e passa a ser um convite à transformação. Ele não falava de um futuro distante, mas de um presente urgente. O fim do mundo é agora, sempre agora, cada vez que alguém abre os olhos para a verdade. O Apocalipse não é o fim da vida, é o início da vida verdadeira. Entre os manuscritos esquecidos e proibidos que vieram à tona com o tempo, um dos mais intrigantes é o chamado Evangelho de Tomé.
Diferente dos evangelhos que encontramos na Bíblia, ele não conta milagres, nem narra a crucificação ou a ressurreição. Em vez disso, reúne 114 frases atribuídas a Jesus, pequenos ditos, muitas vezes enigmáticos, quase como chaves de sabedoria destinadas a quem estivesse preparado para compreendê-las. O que impressiona é que nesses ditos, Jesus fala de um reino de Deus já presente e acessível, e não de um evento futuro distante. É como se ele estivesse revelando que a salvação não dependia de esperar pela morte ou pelo fim do mundo físico, mas sim de um despertar imediato, aqui e agora. Um desses ensinamentos, por exemplo, diz: se aqueles que vos guiam vos disserem, o reino está no céu, então as aves do céu vos precederão. Se vos disserem, ele está no mar, então os peixes vos precederão. O reino, no entanto, está dentro de vós e está fora de vós. Essa frase, que soa estranha para os ouvidos acostumados à doutrina oficial, guarda um poder imenso. Jesus parece dizer que o reino não está em algum lugar distante, mas já aqui, permeando tudo. Não é algo que vem depois, mas algo que precisa ser percebido agora. Essa era talvez a palavra secreta. O Apocalipse não é o fim do planeta, mas a revelação de que o reino já nos envolve, embora estejamos cegos para vê-lo. Outro trecho do Evangelho de Tomé reforça essa ideia. O fim virá quando tiverdes feito o 2-1, e o interior como o exterior, e o alto como o baixo, quando tiverdes feito o masculino e o feminino em um só, de modo que o homem não seja homem, nem a mulher, mulher. Então entrareis no reino. Essa passagem foi considerada herética pela Igreja porque desafia estruturas rígidas. Ela sugere que o verdadeiro fim acontece quando superamos as divisões, as dualidades, os rótulos que nos separam. O Apocalipse é a unidade restaurada, o reencontro com a totalidade da existência. Outro texto igualmente provocador é o Evangelho de Maria Madalena. Nele, Maria é apresentada como alguém que recebeu revelações secretas de Jesus após a ressurreição, revelações que os outros discípulos não compreenderam ou não quiseram aceitar. Em um diálogo, Pedro questiona por que o mestre teria confiado ensinamentos a ela, e Levi responde: se o Salvador a tornou digna, quem és tu para rejeitá-la? Esses trechos mostram que Jesus transmitia mensagens diferentes em círculos distintos, uma para as multidões em parábolas simples e outra mais profunda para os discípulos mais próximos. As palavras secretas não eram segredos no sentido de serem proibidas, mas sim conhecimentos espirituais que exigiam maturidade para serem entendidos. O problema é que essas mensagens, quando analisadas de perto, libertam o indivíduo da dependência de autoridades externas. Se o reino está dentro de mim, se a revelação é interna, então eu não preciso de intermediários para chegar a Deus. Isso enfraquecia o poder da Igreja e sua narrativa de que a salvação só seria possível através de seus sacramentos e dogmas. Por isso, textos como o Evangelho de Tomé, de Filipe e de Maria foram banidos, perseguidos e, em muitos casos, destruídos. Apenas séculos mais tarde, em achados como o de Nag Hammadi, eles ressurgiram para mostrar que havia muito mais na mensagem de Jesus do que nos foi permitido conhecer. O que chama a atenção é que nesses evangelhos o tom de urgência sobre o fim do mundo muda completamente. Em vez de um aviso de destruição e terror, Jesus fala de transformação, de autoconhecimento, de retorno à unidade perdida. O verdadeiro Apocalipse seria a remoção do véu que cobre nossos olhos, não o colapso do cosmos. Essas palavras secretas, portanto, eram perigosas não porque ameaçavam a fé, mas porque libertavam da necessidade de controle institucional. Quando alguém entende que o Apocalipse já acontece dentro de si, que o reino é uma realidade interior, essa pessoa se torna livre, e nada é mais ameaçador para um sistema baseado na obediência cega do que a verdadeira liberdade espiritual. É por isso que esses evangelhos foram chamados de heréticos, não porque contradiziam a essência da mensagem de Jesus, mas porque davam poder demais ao indivíduo. A Igreja não podia permitir que todos acreditassem que já carregavam dentro de si a centelha divina e que poderiam experimentar o reino de Deus sem esperar pelo fim literal do mundo ou pela intercessão de sacerdotes. As palavras secretas de Jesus
continuam ecoando, como se fossem sementes lançadas em silêncio, esperando pelo momento certo de germinar. E cada vez que alguém as lê, compreende e desperta, o Apocalipse, entendido como revelação, se cumpre novamente dentro da alma. Para compreender por que tantas palavras de Jesus foram consideradas perigosas e acabaram proibidas, precisamos olhar para o contexto histórico em que o cristianismo começou a se consolidar como religião oficial. Nos primeiros séculos, os seguidores de Jesus estavam divididos em diferentes correntes. Cada grupo interpretava sua mensagem à sua maneira. Alguns se apoiavam em tradições judaicas, outros buscavam um cristianismo mais filosófico, e os gnósticos viam na mensagem do Mestre uma revelação de mistérios espirituais, escondidos desde a origem do mundo. Essa diversidade, que para nós hoje pode parecer fascinante, era para os líderes da época uma ameaça. Afinal, como manter a unidade de uma religião em expansão se cada comunidade seguia um evangelho diferente e pregava um Jesus distinto? A multiplicidade de vozes não era vista como riqueza, mas como risco de divisão. Foi nesse cenário que a Igreja começou a agir. A partir do século II, surgem os primeiros esforços para definir quais textos eram verdadeiros e quais seriam rejeitados. Bispos e teólogos passaram a chamar de heresia tudo aquilo que não se encaixava na doutrina em formação. O ápice desse processo foi o Concílio de Nicéia em 325 d.C., convocado pelo imperador Constantino. Esse concílio é lembrado muitas vezes como o momento em que o cristianismo foi oficializado no Império Romano. Mas, além disso, foi também o início da canonização das Escrituras e da definição de uma narrativa única sobre Jesus. Os textos que mostravam um Jesus humano demais, ou místico demais, foram descartados. Evangelhos que falavam de revelações secretas, de autoconhecimento ou de uma experiência direta com Deus foram considerados perigosos. Por quê? Porque davam ao indivíduo uma autonomia espiritual que tornava desnecessária a mediação da Igreja. Pense nisso. Se Jesus dizia que o reino de Deus já estava dentro de cada pessoa, o que sobrava para a instituição? Se o Apocalipse era revelação interna e não destruição física, então a salvação não dependia de esperar pelo fim dos tempos, mas sim de despertar aqui e agora. Esse tipo de ensinamento enfraquecia o papel da Igreja como guardiã exclusiva da verdade. Além disso, havia o fator político. A aliança entre Igreja e Império precisava de uma fé uniforme, capaz de unir povos diversos sob a mesma crença. Permitir a circulação de evangelhos diferentes, com visões contraditórias, poderia fragmentar o poder. Assim, textos como o Evangelho de Tomé, de Filipe ou de Maria foram perseguidos, queimados e, quando possível, apagados da memória coletiva. Mas nem sempre era apenas uma questão de doutrina. Havia também interesses práticos. O medo do fim do mundo literal, pregado de forma oficial, era uma ferramenta poderosa de controle. Uma comunidade que acredita que só a Igreja pode garantir salvação diante do juízo final é uma comunidade obediente. Por outro lado, um povo que descobre que pode encontrar o reino dentro de si se torna livre. E liberdade espiritual sempre foi uma ameaça a sistemas baseados na hierarquia. Essa é a grande ironia. Os textos proibidos não negavam Jesus. Pelo contrário, eles o apresentavam de forma ainda mais profunda, como mestre da consciência e da unidade. O problema é que essa profundidade dispensava intermediários. O fiel não precisava mais apenas obedecer, mas compreender. Não precisava apenas esperar, mas despertar. Ao longo da história, a Igreja justificou a exclusão desses evangelhos dizendo que eram falsos ou que continham heresias. Mas os manuscritos de Nag Hammadi, descobertos no século XX, mostraram que muitos desses textos eram contemporâneos dos evangelhos canônicos e circulavam entre comunidades cristãs legítimas. Eles não eram invenções tardias, mas parte da própria diversidade original do cristianismo. A pergunta que ecoa até hoje é: se Jesus realmente disse essas palavras, por que não nos deixaram conhecê-las? O que havia de tão perigoso nelas? A resposta talvez seja simples e ao mesmo tempo desconfortável, porque essas palavras davam poder demais às pessoas. Elas quebravam as correntes do medo,
Mostravam que o verdadeiro Apocalipse é interno e que o reino já está aqui. Se todos compreendessem isso, a Igreja perderia o monopólio da fé. Por isso, as palavras secretas foram silenciadas, mas não destruídas para sempre. Elas sobreviveram, escondidas em jarros de barro, preservadas em cópias clandestinas, até que um dia voltariam à luz para lembrar a humanidade de que o fim do mundo não é um castigo divino, mas o fim da ilusão. Quando ouvimos a palavra Apocalipse, quase sempre imaginamos imagens de destruição, terremotos, guerras, pragas, estrelas caindo do céu. Essa é a visão que foi reforçada ao longo dos séculos, alimentando o medo coletivo de um fim inevitável e terrível. Mas poucos sabem que a palavra Apocalipse, em sua origem grega, não significa destruição, significa revelação. E é aqui que encontramos uma das maiores distorções da história. Enquanto a tradição oficial da Igreja consolidou a ideia de um fim literal, catastrófico, muitos evangelhos proibidos e interpretações mais antigas apontavam para algo completamente diferente. O verdadeiro Apocalipse não é o colapso da Terra, mas a revelação de uma realidade oculta, um despertar da consciência. Nos textos apócrifos, Jesus não aparece anunciando desastres externos como punição divina. Ele fala, ao contrário, da necessidade de remover o véu que encobre os olhos humanos. O fim, nesse contexto, é o fim da ignorância. É o momento em que cada pessoa percebe que a vida não se resume ao que os sentidos mostram e que existe uma dimensão invisível, o reino de Deus, sempre presente. O Evangelho de Filipe, por exemplo, sugere que a verdadeira ressurreição não acontece no futuro, após a morte, mas no presente, quando o ser humano desperta para a sua natureza divina. A mensagem é clara: quem espera pela salvação futura pode esperar em vão. O chamado de Jesus era para um apocalipse interior, uma transformação imediata. Essa ideia se conecta também com o Evangelho de Tomé, onde Jesus afirma: o que tiverdes em vós vos salvará, se não o tiverdes em vós, o que não tendes em vós vos matará. Aqui, vemos claramente que o destino da alma não depende de catástrofes externas, mas de uma escolha íntima, despertar ou permanecer adormecido. Quando interpretamos o Apocalipse como revelação, percebemos que as visões apocalípticas de fogo, pragas e destruição podem ser lidas como metáforas. O fogo, por exemplo, pode simbolizar a purificação da consciência. As estrelas que caem podem representar a queda das falsas crenças. As guerras podem ser o conflito interno entre ego e espírito. O juízo final não seria um tribunal cósmico, mas a experiência interior de confrontar a verdade sobre si mesmo. Essa leitura não apenas ressignifica a ideia de fim, como também devolve responsabilidade a cada pessoa. Se o Apocalipse é uma revelação, então ele pode acontecer em qualquer momento da vida. Basta que o indivíduo esteja disposto a enxergar além das aparências. O Apocalipse, nesse sentido, não é o fim de tudo, mas o início de algo novo, uma consciência desperta, livre das ilusões que mantêm a humanidade prisioneira. Mas por que essa interpretação foi deixada de lado? A resposta, como vimos, está no poder do medo. O Apocalipse, entendido como catástrofe, sempre funcionou como uma arma psicológica. Gera submissão, dependência, espera passiva por um salvador externo. Já o Apocalipse, entendido como revelação, é libertador, porque mostra que a salvação está ao alcance de todos, no aqui e no agora. É por isso que os evangelhos proibidos insistem em apontar para dentro. Eles lembram que o verdadeiro fim do mundo acontece quando o mundo da ilusão termina, quando deixamos de ser escravos de nossas sombras internas. O Apocalipse é, portanto, uma morte simbólica, a morte do ego, da ignorância, da separação, e como toda morte, abre espaço para uma nova vida. Se olharmos por esse prisma, o Apocalipse de João, o livro mais polêmico do Novo Testamento, também pode ser relido sob essa chave. As bestas, os dragões, as trombetas, tudo isso pode ser visto como símbolos de forças psíquicas e espirituais. O livro, que muitos interpretam como previsão de catástrofes, pode, na verdade, ser um mapa da jornada interior do ser humano em direção à iluminação. A Igreja, no entanto, ao longo dos séculos, preferiu reforçar a leitura literal,
porque ela mantinha o povo em alerta, preso à expectativa de um futuro inevitável e assustador. Poucos foram encorajados a ler o Apocalipse como uma revelação sobre o presente, sobre a transformação íntima que cada um pode viver. O que Jesus ensinava, segundo os textos ocultos, era exatamente isso. O Apocalipse começa em nós. Cada vez que escolhemos a verdade em vez da mentira, cada vez que buscamos a luz em vez da escuridão, cada vez que percebemos a centelha divina em nosso interior, estamos participando do verdadeiro fim do mundo, o fim do velho, para dar início ao novo. Assim, o Apocalipse deixa de ser uma ameaça e se torna um convite. Um chamado para retirar o véu, para enxergar o que sempre esteve diante de nossos olhos. Talvez essa tenha sido a palavra secreta de Jesus que a igreja tentou esconder. O Apocalipse não é destruição, mas revelação.